Muito boa noite. Quarto Poder está chegando mais uma vez ao vivo, precisamente às 20 horas e 54 minutos, aos seus receptores. Nesta noite, nós vamos ter a oportunidade de saber algumas colocações que faz, sem dúvida, um dos mais legítimos representantes do governo da República. Nessa série de 5 programas até agora apresentados, começando com a apresentação das ideias, exposição e pensamento e até mesmo doutrina da UDR, chegamos ao final de um mês de programas, a semana passada, com a palavra, o pronunciamento e sempre contundente do presidente do PDT e ex-governador dos estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola. Durante todo este tempo, uma indagação tem permanecido no ar. Diante dos pronunciamentos, das críticas, da veemência da fala de cada um dos que aqui participaram dos nossos programas, como se sente o governo da República diante dessas colocações que vêm, repito, da UDR até Brizola? O que fala o governo federal? A sua política econômica, os seus erros e acertos, citados pelos nossos personagens desses 5 programas anteriores, estariam corretas? Nós procuramos no seio do governo alguém que pudesse, com lealdade, com dignidade, verdade e posição assumida de bom caráter, alguém que viesse em nome deste governo federal, já que o Quarto Poder se propõe ser uma tribuna livre, por isso fazemos um programa ao vivo, estamos toda quarta-feira aqui em Brasília, ao vivo, para que não haja nem mesmo a chance de qualquer truque e indignidade, às vezes, numa edição de uma fita, que não possa corresponder à verdade do que disseram, do que pensaram neste programa, às quartas-feiras apresentado. E fomos, sem dúvida, procurar, na palavra e na presença de um jornalista no governo federal, uma pessoa que, no nosso entender, e que somente hoje estou conhecendo pessoalmente aqui nos bastidores, durante alguns anos milita no jornalismo. Começou no Ceará, e tantas tradições, homem de rádio, de televisão, veio para o jornalismo adulto de Brasília em 1963, trabalhou aqui nos maiores jornais do país, depois acompanhou alguns dos mais importantes homens públicos na sua trajetória pela política brasileira em Brasília e no Brasil. E agora assessora o presidente Sarney. E nos recordamos, quando sentimos, na hora mais difícil talvez do presidente José Sarney, que muitos dos seus aliados e amigos ficaram, alguns em cima do muro, outros sem responder ou sem socorrer o amigo. E este jornalista teve a bravura, a dignidade, a honestidade de, na nossa linguagem, de arriscar a própria cabeça, vindo a público tomar a sua defesa, falar o que pensa, o que sente, o que diz deste governo que ele bem representa. Fernando César Mesquita, ex-porta-voz do governo Sarney, hoje o auditor, aliás, melhor, o homem que ouve as lamúrias do Brasil, num dos cargos mais importantes, também junto ao gabinete da presidência da República. É o jornalista Fernando César Mesquita quem começa com os senhores a lhes cumprimentar e a dizer por que ele se sente tão vivo, tão audaz e tão leal a um governo que tem vivido momentos tão difíceis perante a opinião pública. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite. Eu me sinto muito bem no governo, porque tenho a convicção, tenho a certeza de que este é um governo sério. Tem um presidente que cumpre com o seu dever para com o seu país, para com sua pátria, para com o seu partido e para com o seu povo. É um presidente que não é porque seja meu amigo, mas porque a sociedade brasileira, o povo brasileiro, aprendeu a respeitar pela sua inegável vocação para o serviço público. Um homem experiente, com uma carreira pública brilhante, homem de uma longa vivência na política, pela área administrativa, pela área parlamentar, e que pela mão do destino chegou à presidência da República e está dando o máximo de si para se desincumbir bem dessa missão. Ouvidor, doutor Fernando César Mesquita. Na semana passada nós tivemos aqui o ex-governador Leonel Brizola. Nesta noite nós temos alguns companheiros que vão nos ajudar a realizar este programa. Mas antes mesmo de anunciá-los, inclusive o Ricardo Holanda, que está aqui representando o Correio da Manhã, o meu companheiro de equipe da Rádio Capital, Yolando, e ainda lá um homem do PMDB, que foi candidato aqui ao Senado da República, que já esteve conosco em programa anterior, Dr. Wilson de Andrade. Antes da participação desses companheiros, eu gostaria que o senhor apreciasse e fizesse as suas colocações diante daquilo que o senhor talvez tenha apenas ouvido falar.
Quais foram as posições assumidas por Leonel Brizola no Quarto Poder a semana passada? O que ele diz do governo que o senhor bem aqui representa? Enfim, nós selecionamos algumas dessas falas em resposta aos companheiros que o interpelaram neste programa e vamos pedir que, inicialmente, antes da participação desses bravos companheiros aqui no programa, o senhor nos diga alguma coisa sobre colocações como esta. O ex-governador Leonel Brizola faz a sua colocação numa pergunta que, quando lhe foi perguntado sobre se a Constituinte ameaça a democracia. E Brizola se referiu assim. Vamos ir para a democracia. Nós temos que ir para a democracia. Nós temos que trazer este povo para que ele seja verdadeiramente protagonista. E não vivermos aí embalados por um simulacro de democracia. Como o que estamos ameaçados que saia dessa Constituinte. Eu gostaria de pedir escusas e vou pedir a meus companheiros da técnica que se repita essa pergunta, porque nós ficamos aqui, o nosso ouvidor, Fernando César Mesquita, ficou sem a escuta da fala do senhor Leonel Brizola, para que ele, com a responsabilidade que tem de fiel seguidor de um governo que bem aqui representa, possa, de fato, se referir. Vamos repetir a pergunta. Vamos ir para a democracia. Nós temos que ir para a democracia. Nós temos que trazer este povo para que ele seja verdadeiramente protagonista. E não vivermos aí embalados por um simulacro de democracia. Como o que estamos ameaçados que saia dessa Constituinte. Doutor Mesquita, o senhor concorda que falta democracia neste momento no país? A democracia que o governador Leonel Brizola gostaria que estivesse em vigência nesse país. É inegável que nós nunca tivemos uma democracia, um regime democrático tão livre como o atual. Nunca houve tanta liberdade política, nunca as instituições funcionaram tão bem como agora, nunca houve tanta tolerância. Nós temos o poder legislativo funcionando livremente, com uma constituinte, livre e soberana, o judiciário, o poder executivo, liberdade de imprensa. Eu não sei o que é que o governador Leonel Brizola entende por democracia. Democracia é o governo do povo para o povo. É um governo que se fundamenta nas leis, na Constituição, enfim, na convivência, nos paradoxos, né? Na administração de crise, de conflitos. Eu não entendo o que o governador Leonel Brizola quis dizer com isso. Bom, o governador Leonel Brizola, ele prega uma democracia socialista. Se ele quer uma democracia socialista, então nós não temos ainda uma democracia socialista. Nós temos, infelizmente, um Estado muito estatizado, uma economia muito estatizada. Agora, um Estado socialista, realmente nós não temos. Nós temos um regime da livre iniciativa. Se o governador Leonel Brizola prefere o socialismo, se o povo brasileiro concordar com o socialismo, que escolha esse caminho pelo voto, né? Ou então, se ele achar que é mais adequado, pelo processo revolucionário. Mas nós vivemos uma economia de mercado onde prepondera a livre iniciativa. Agora, em termos políticos, nós vivemos uma democracia. Eu não conheço nenhum fato e acredito que nenhum brasileiro de boa fé vai identificar nesse regime, na política do atual governo, qualquer fato, qualquer caso que nos identifique como um regime antidemocrático. A propósito, doutor Mesquita, o senhor acha que o socialismo pode ser alguma coisa de importante no Brasil? Você acha que seria um regime para o Brasil? Eu não sei, eu acho que quem vai decidir isso é o povo brasileiro. Agora, o que tem acontecido no mundo inteiro, nós temos acompanhado aí. A União Soviética está se modernizando, está liberando a sua economia, está liberando a sociedade. A China está liberando a sua economia, se respira um ar muito mais tranquilo, muito mais livre na China, que são as duas maiores potências do mundo socialista, do mundo comunista. Na Europa mesmo, os países comunistas já estão evoluindo. Nós temos aqui na América Latina Cuba, que já há também uma tendência para uma certa liberalidade. Na Nicarágua ainda há um regime muito fechado. Eu não sei se o socialismo seria o regime ideal para o Brasil. Do ponto de vista utópico, idealista, o socialismo é um regime maravilhoso. Liberdade, igualdade, uma pretensão de não haver miséria nem pobreza. Mas tudo isso é muito difícil até mesmo nos países que adotaram o socialismo há muitos anos.
Eu acredito que hoje o regime ideal é um capitalismo moderno, é um capitalismo que negue o capitalismo selvagem que até existe no Brasil, né, em certas regiões do país. Mas a livre iniciativa, a liberdade econômica, a meu ver, é o regime, são o sistema de governo, são regimes, são os meios mais adequados para o homem conquistar maior dignidade, avançar na vida. A propósito sobre economia, o governador Leonel Brizola também teve a sua posição ao responder a pergunta de um dos nossos companheiros. Eu gostaria que o senhor ouvisse e sobre essa resposta se manifestasse. Aqui não. Sai mais riqueza do que entra. Então nós temos que emitir papel. Esse é o resumo da ópera. Toda essa sofisticação que está aí em economês, que vem o seu Delfim, para, vem o seu Bresser, não sei quem mais, e mais isso, e Roberto Campos, todos eles são iguais. Todos pertencem, como diriam, né, são nossa gente de fora, dizia, mano, eles são farinha do mesmo moinho, não são do mesmo saco, do mesmo moinho. Entendeu? Então o que acontece? Com todo esse economês, dando cobertura a um sistema onde está o problema do capital estrangeiro. Então, nós precisamos encarar a questão do capital estrangeiro com vistas aos interesses nacionais. Simplesmente isto. Com vistas aos interesses nacionais. Eu considero que está muito equivocado o empresariado brasileiro quando diz livre câmbio, livre empresa, livre iniciativa e nenhuma ressalva. O dia que este país adotar essa doutrina, o empresário brasileiro vai ficar com o mercadinho da esquina, e assim mesmo por algum tempo. Ouvidor Fernando César Mesquita. A sua análise. O governador Leonel Brizola é um homem que merece respeito pelo seu esforço, pelo que ele já foi no passado e pelo que ele representa como um esforço permanente pela democratização. Mas o governador Leonel Brizola comete alguns equívocos. Ele critica o capital estrangeiro e diz que deve haver cuidado com o capital estrangeiro. Eu concordo com o governador Leonel Brizola. Agora, o Brasil já é grandinho demais para não ter medo do capital estrangeiro. O Brasil tem uma sociedade moderna, tem um empresariado vibrante, dinâmico, tem instrumentos e meios, é um país suficientemente esclarecido e tem um governo atento para a economia mundial e sabe encarar o capital estrangeiro com a seriedade que ele deve ser encarado. Nós não devemos ter medo do capital estrangeiro. No mundo inteiro, o capital estrangeiro é bem-vindo. Agora, é preciso, como disse o governador Leonel Brizola, que haja certas cautelas. Nós não podemos, de nenhuma maneira, permitir que o capital estrangeiro venha expoliar o país, leve lucros excessivos, faça remessas sem controle. Deve haver um certo cuidado na vinda do capital estrangeiro. Mas o governo brasileiro tem condições de permitir o capital estrangeiro aqui administrar os recursos estrangeiros aqui com competência, porque tem todo o povo brasileiro por trás, tem um Congresso aí muito atuante, que sabe muito bem onde é que deve ser aplicado o capital estrangeiro. Eu não tenho nada contra o capital estrangeiro, mas nesse aspecto eu concordo com o governador Leonel Brizola. Mas não concordo que o capital estrangeiro possa prejudicar o empresariado brasileiro. Não acredito. O empresariado brasileiro pode conviver muito bem com o capital estrangeiro, dependendo de regras que forem estabelecidas para essa convivência. Uma outra pergunta feita ao ex-governador Brizola: como seria o governo dele se ele, porventura, fosse candidato a se eleger presidente da República? Doutor Mesquita, ele deu esta resposta. Eu diria o seguinte: o que ocorreria no nosso país? Aqui seria instituído um governo democrático, legítimo, sumamente representativo, porque seria um voto da população, um voto popular, um não contra o modelo econômico, um não contra os governos tradicionais das nossas
elites, das nossas oligarquias, seria um não, de um modo geral, aos políticos conservadores. Um não, mas não uma exclusão, porque seria um governo que não iria excluir ninguém. Um governo que cultivaria a ideia de que nós todos precisamos nos questionar, que lá em Miami pode caber a burguesia cubana, mas a nossa é muito grande. Eu costumo dizer, não cabe lá, fica aqui. E que nós temos que nos questionar, tomar vergonha e encontrar os nossos caminhos. Colocação a senhor, doutor. O governador Leonel Brizola me fez agora, via memória, um episódio que ocorreu com o ministro Brescia Pereira, quando deixou arrepiados os parlamentares mais irritados do PMDB, quando disse que a linguagem de governo é uma e a linguagem de oposição é outra. Quando você está na oposição, sua obrigação é criticar o governo, é apresentar ideias que na prática se tornariam ideias mirabolantes, mas seriam ideias mirabolantes. Você, quando está na oposição, você tem que criticar, tem que apresentar sugestões, tem que dizer como é que se deve fazer, como é que se deve administrar. Não tem muito compromisso com a realidade. Seu único compromisso é criticar, é fazer oposição e deixar o governo mal. Agora, quando você está no governo, a linha é outra. Quando você está no governo, você depara com uma realidade completamente diferente, né? Aquela história. Na prática, a teoria é outra, né? Então, o governador Leonel Brizola, quando vem com as suas ideias, ele também parece que comete um erro, porque ele, como governador, eu não tenho nada pessoal contra o senhor Leonel Brizola, mas ele foi um dos maiores desastres que já se viu na história da administração desse país. Talvez ele tenha tempo, ele disse que essa eleição foi em 1989, será bom para ele. Daqui até lá pode ser que ele aprenda alguma coisa de administração pública. O senhor acha que vai ser 89 ou 88 a propósito? Eu acho que em 89. Então o senhor Leonel Brizola não entende nada de administração, ele fez um governo caótico no Rio de Janeiro. Quando ele fala em economia, o que aconteceu com o Banerjee é um caso de polícia. Então o senhor Leonel Brizola não pode falar em economia. Criticar realmente é muito fácil. O senhor Leonel Brizola critica os planos de governo, os planos econômicos, mas não há ministro da Fazenda que não queira acertar. Não há chefe de governo, há chefe de Estado, na presidência da República, governador, que não queira acertar. As dificuldades são imensas. Os conflitos de interesses, os choques de interesses são muito grandes. O senhor Leonel Brizola deve ter passado por isso no governo do Rio de Janeiro. O senhor Leonel Brizola, eu não vou dizer que ele é o culpado das tremendas irregularidades que foram constatadas no Rio de Janeiro. O secretário de Segurança dele foi envolvido na máfia do poker, na máfia na máfia do videopoker, né? Veio até um juiz, o seu Campana. O fiel do Tesouro do Rio de Janeiro acabou envolvido no caso de polícia, né? Os CIEPs que o senhor Leonel Brizola disse que tinha construído 500, na verdade tinham sido construídos menos de 100, poucos estavam funcionando, teriam gasto alguns milhões de dólares. E um escândalo na SEDAI, enfim, uma série de irregularidades. Não estou dizendo que o senhor Leonel Brizola é culpado por isso não, mas isso tudo são coisas que acontecem na administração pública, independentemente da vontade dos governantes. Então o senhor Leonel Brizola, quando ele vem querer dar lição de como se deve governar o país, eu acho que ele está fazendo demagogia, porque na verdade ele foi um fracasso como governador do Rio de Janeiro. Ele fala em legitimidade do poder. Ora, legitimidade do poder. Esse governo é legítimo. Esse é um governo de conciliação nacional, é um governo de transição. O presidente Tancredo Neves e o vice-presidente Sarney, na época, foram eleitos por um congresso legítimo, pelo Congresso Nacional, que se uniu em torno dos dois candidatos numa aliança formada pelo PMDB e pelo Partido da Frente Liberal. Então, eram deputados e senadores e delegados estaduais com mandatos legítimos. O governo é legítimo, é um governo que está aí respaldado pelo Congresso Nacional e pelo povo brasileiro. Então, não há por que dizer que esse governo é ilegítimo, né? Os dois presidentes foram eleitos pela mesma Constituição que elegeu deputados federais, senadores, que estão aí votando a Constituinte, foram eleitos pela mesma Constituinte.
pela mesma Constituição. Eu devo dizer ao nobre entrevistado desta noite, do Quarto Poder, que o Ricardo Holanda, que o Dr. Wilson de Andrade, que o meu companheiro Yolando, logo após a apresentação desta primeira fase do programa, estarão, então, em consequência do que está sendo analisado e mostrado, participando ativamente, perguntando ao nosso ouvidor da República aquilo que julgo mais importante como esclarecimento para a opinião pública de muitos lugares do Brasil que nos assistem nesta noite. Mas tem uma colocação ainda, doutor Mesquita, quando o Brizola fala sobre a nova Constituição e quais os pontos que ele julga fundamental nesta futura nova Constituição. Aí está. Nós precisamos realmente ter esperança na Constituinte. Embora com muitas preocupações. Realmente, se não houver lá toda uma atmosfera de patriotismo, de espírito público, de humanismo, de justiça, nós não vamos ter uma Constituição, senão uma ordem jurídica para manter esse modelo econômico, e tudo vai continuar na mesma coisa, e o Brasil não vai suportar a continuidade dessa situação. Então a responsabilidade dos constituintes é muito grande. Mesmo porque, se a Constituição for outra, que não venha abrir perspectivas para o povo brasileiro, ela será ilegítima de fato. Não haverá nenhum diploma constitucional legítimo que não, se não abrir perspectivas para o povo brasileiro. Essa é a minha esperança, que todos trabalhem lá com uma inspiração verdadeira, com espírito público e pensando no nosso povo. Especialmente sabendo que existem 30 milhões de crianças, de seres inocentes, de vítimas inocentes que estão aí clamando por nós. Não só por elas próprias, mas porque elas representam o destino dessa nação. Doutor Mesquita, o senhor ouve, repito o início da fala nossa no programa, as lamúrias do povo. O senhor ouve, nesse instante, um líder político. A sua colocação sobre esta fala também. O governador Leonel Brizola devia ser professor, porque ele adora dar lições. Ele agora adora dar lições de como governar o país, adora dar lições de como deve ser o regime, qual é o melhor regime, adora mostrar como é que deve ser a economia, adora ensinar os constituintes como devem legislar, como devem fazer a Constituição do país. Ele devia ser professor, porque ele realmente gosta muito de dar aula nos outros, dar aula aos outros. Eu acho que os constituintes não precisam de lições de patriotismo de ninguém, de quem quer que seja. Você pode até criticar um ou outro, o comportamento de um ou outro, a inexperiência, o assodamento, ou até mesmo o desconhecimento de um ou outro parlamentar. Mas eles representam o povo brasileiro, eles representam a sociedade brasileira. As deficiências, os problemas, a falta de cultura, a falta de educação, o problema de saúde, enfim, o constituinte, o deputado, o senador, ele é um retrato da sociedade brasileira. Ali tem o milionário, tem o pobre, tem o classe média, tem o instruído, tem o semi-analfabeto, tem de tudo, o Congresso tem de tudo. Mas são todos homens experientes que estão procurando dar o máximo de si. Eles poderiam até cometer o equívoco de achar que na Constituição, na Carta Magna, devem ser incluídos dispositivos que, na verdade, deveriam ser colocados na legislação ordinária, nas leis complementares. Mas eles estão cumprindo uma missão, uma delegação que eles receberam do povo brasileiro. Pela primeira vez se faz no Brasil uma Constituição de baixo para cima. O presidente Sarney se recusou a encaminhar à Assembleia Nacional Constituinte o projeto elaborado pela Comissão dos Notáveis. Então, a Constituinte começou a trabalhar do zero, reuniu as aspirações do povo brasileiro, da sociedade. Pode também discutir se essas aspirações são legítimas ou não, se está se propugnando por bobagem ou não, mas, na verdade, são reivindicações, são aspirações, são ponderações, são pleitos que a sociedade fez de baixo para cima. Então isso está sendo decantado, está passando por um processo de seleção, por um processo de aprimoramento. Nós vamos chegar a uma boa carta constitucional porque há pessoas experientes que estão no Congresso e que vão concluir por um documento, por uma carta magna que vai ser realmente o que a população brasileira deseja. Agora, realmente, você tá muitas coisas passíveis de crítica, mas é isso mesmo. O Congresso, a Assembleia Nacional Constituinte,
é o retrato, ela está refletindo a sociedade brasileira. Mesmo que esses dispositivos que aparentemente são ridículos ou que são de menos importância, se eles não entrarem na Constituinte, na Carta Magna, eles poderão ser aproveitados na legislação complementar, porque após a votação da Constituinte, da Carta Constitucional, começará a se implementar as novas leis ordinárias, as leis complementares da Constituição, que será um grande trabalho, um trabalho de grande importância a ser realizado no decorrer do próximo ano, que é um dos motivos pelos quais o presidente Sarney acha que é importante que ele permaneça 5 anos, que é para que se faça essa complementação da Carta Constitucional. Tenho apenas 2 rápidas falas para que todos possamos participar do programa. Os incidentes do Rio de Janeiro, lamentáveis sob todos os aspectos, são assim abordados pelo ex-governador Leonel Brizola. Envolveram o presidente da República. Havia um cuidado, né, especialmente de nossa parte, em relação ao governo federal. Na época era o presidente Figueiredo e seria muito desconfortante para mim que houvesse um episódio como esse sob a minha responsabilidade. Ainda mais nesse caso lá que nitidamente, é melhor nem ir mais a fundo no assunto. Aquilo foi um problema de desídia do Serviço de Segurança. O serviço do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, que em lugar de estar fazendo política como anda fazendo, o meu conterrâneo Brossard, devia estar cuidando mais da eficiência do seu serviço do Ministério. E aquele é um caso típico da Polícia Federal, desídia. O senhor participou desse episódio do Rio de Janeiro, doutor Mesquita? Não, eu estava em Brasília, acompanhei apenas pela imprensa e pela televisão aqueles episódios lamentáveis. Eu até concordo com o governador Leonel Brizola que houve um certo descaso da segurança. Agora, os promotores daquela balbúrdia toda foram os brizolistas. O senhor acha que veio da Brizolândia, realmente? Brizolândia. Eu já tenho dito isso várias vezes. Quando você coloca uma multidão na rua, a qualquer pretexto, você não sabe o que essa multidão vai fazer. É incontrolável. Tá? Ali houve um ato criminoso, houve um atentado à figura do presidente da República. Um cidadão se aproximou com uma machadinha, quebrou o vidro do ônibus e tentou atingir o presidente da República. E as pessoas que estavam ali estavam muito identificadas com o senhor Leonel Brizola. Se não fosse, talvez seja até uma conspiração contra o senhor Leonel Brizola, porque lá os cartazes todos eram, as faixas e cartazes e as palavras de ordem eram de apoio ao senhor Leonel Brizola. Quando assumiu o papel de porta-voz, o secretário de Imprensa e Divulgação da Presidência da República, era tido como um dos homens mais polêmicos dentro do Palácio Planalto, embora o mais amigo do presidente Sarney. Ele foi ser ouvidor-geral da República e hoje a imprensa divulga algumas coisas e alguns escândalos que ele mesmo disse que há coisas erradas no governo. E o Fernando César está mais quieto. O que está havendo com o Fernando César? Não, eu não estou quieto, não. Eu estou igual. Brigando mais? Não, ao contrário, eu estou brigando pelo povo. Só que agora eu brigo interna corporis, eu brigo internamente. Eu recebo as reclamações das pessoas e mando cartas e cartões, bilhetes aos ministros e aos órgãos da administração, reclamando, exigindo providências, denunciando casos de corrupção. Eu não sou mais porta-voz, eu sou agora presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão e acredito que estou exercendo a minha função com seriedade, com o desejo de acertar. Mas esse é um dos órgãos mais importantes do governo José Sarney e, no entanto, a gente não tem tido muitas informações sobre o que a Códice anda fazendo, Fernando. Bom, nós recebemos já 16 mil cartas de pessoas reclamando contra a máquina administrativa, contra a burocracia, ineficiência, omissões, erros e abusos de autoridade da área federal, da administração direta e indireta. Eu já expliquei, nós já tomamos algumas decisões importantes. Agora, a minha tese é que nós, na Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão, não devemos dar muita divulgação do que nós fazemos, porque sempre que nós resolvemos um caso, alguém no governo fica mal. E não nos interessa que nós apareçamos como os heróis, né, os mocinhos, e os integrantes da administração federal, os ministros ou os dirigentes de autarquias ou os próprios funcionários apareçam como os vilões ou os bandidos. Nos interessa que o assunto seja resolvido e que o cidadão comum, que o contribuinte, seja bem atendido. Esse é o nosso interesse.
E nós já resolvemos mais de 1000 casos, casos assim individuais, além de casos coletivos, como problema de aposentados, agora essa questão dos taxistas, que nós entramos muito forte nisso, o problema da microempresa, de concursados que não tinham nenhuma informação. Enfim, está se dando satisfação às pessoas e toda vez que elas reclamam, há uma providência. Isso é um órgão também que atua de maneira didática, maneira pedagógica. O cidadão sabe que ele poderá ser protegido nos seus interesses se não houver uma ação firme do governo, e o funcionário público, dirigente de órgão estatal, sabe que tem alguém vigiando ele. Mas nós temos trabalhado muito e trabalhado com muita discrição, porque esse é o nosso objetivo, fazer com que as coisas funcionem. Eu quero agradecer a presença do ilustre jornalista, ouvidor da República, Fernando César Mesquita. Agradecer a participação dos telespectadores e dos companheiros Ricardo Holanda, Yolando Lourenço e Wilson de Andrade. Estava na certeza que iríamos até às 10 horas e 15 minutos, nobre ouvidor, mas há problemas da nossa programação e recebemos então a instrução de que devemos encerrar aqui o nosso trabalho. Eu quero agradecer, inclusive, que o programa Quarto Poder recebe presentes de São Paulo, para surpresa nossa. A artista Ermelinda Gomes Tenise manda os seus quadros esses que estão sendo exibidos em São Paulo, premiados e que estarão brevemente aqui em Brasília. Pelo presente, muito obrigado. Eu peço desculpa a meus companheiros, mas deixo ao ilustre ouvidor da República a palavra final para a sua despedida aos telespectadores do Quarto Poder. Dr. Fernando César Mesquita. Bom, eu lamento que eu não tenha tido realmente a oportunidade de ouvir as intervenções do Wilson Andrade, do Ricardo e do Yolanda, né? Mais outras indagações. Eu queria apenas dizer que o governo Sarney é um governo transparente. Não, é um governo onde se procura trabalhar com competência e seriedade. É um governo que sabe que as dificuldades que o país atravessa são muito grandes, mas o governo não vai enganar ninguém. O governo vai encarar todos esses problemas com firmeza e vai, com a colaboração do povo brasileiro, todos juntos no mesmo objetivo, sair dessa dificuldade, conseguir que o país saia dessas dificuldades todas. Muito obrigado, Saulo. Foi um prazer para mim ter participado desse programa que realmente se afirma cada dia mais como um dos melhores programas de debate da televisão brasileira. Muito obrigado pela presença do senhor em nosso programa. Na próxima quarta-feira, o ex-ministro da Reforma Agrária, Dante de Oliveira, já anunciado e anteriormente estará neste programa. Vamos saber alguma coisa da nossa reforma agrária tão sonhada e tão pretendida e os motivos até que determinaram o seu afastamento do governo da República. Na próxima quarta-feira, Dante de Oliveira no Quarto Poder. A todos, muito obrigado. Voltaremos ao vivo às 8h45 de quarta-feira com o Quarto Poder. Boa noite. ZYA 507 TV Capital, Canal 8 Brasília. Uma emissora da Rede Capital de Comunicações. Assista agora Dinheiro Vive, logo depois, Jornal das 10. Relax.